eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estou no segundo episódio da temporada com a ACAD. Estamos aqui hoje com o Matheus Fontinelli, da agência Fronteira, e a Ionara Monteiro, da agência Farol Comunicação. Gente, agradeço demais a participação de vocês nesse episódio. Eu queria que vocês começassem aí se apresentando, contando um pouquinho da trajetória de vocês, de como vocês se associaram com a ACAD. Acho que a Ionara pode começar. Eu sou a Ionara Monteiro, eu sou formada em jornalismo, eu trabalho com comunicação há 20 anos, mais de 20 anos. E eu cheguei na ACAD porque eu olhei para minha sócia olhou para mim, a gente está muito fechado aqui no nosso mundo. Vamos trocar ideias com outras pessoas de forma presencial, em forma de associação. A gente pode trocar ideias, a gente vai saber das dores de cada um. Então, assim, a gente procurou a ACAD justamente por isso. Porque a gente queria expandir, sair aqui do nosso mundinho, do nosso escritório, da nossa vida virtual e ir para o mundo real. E, assim, está sendo uma experiência, apesar de ainda curta, uma experiência bacana, né? A gente foi para esse almoço último que teve e a gente viu, né, como é bom essa interação. Muito bom. Agora eu queria que o Matheus contasse um pouco da história dele com a ACAD. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, inclusive. E a nossa história com a ACAD, ela começou a partir de olhar o nosso meio, na verdade. A gente via que tinha algumas interações, alguns eventos. Caramba, que massa! Seria muito legal estar inserido nisso, né? Ver o que é que o mercado está fazendo, ver o que é que a gente pode agregar de alguma forma. E aí a gente pensou, cara, eu e meu sócio, né? A gente precisa se associar a algumas associações, não só a ACAD, mas para a gente começar a interagir com as pessoas. Porque é isso que movimenta de fato o mercado, é isso a gente está se inserindo, né? A gente está vendo o que está acontecendo, como a roda gira. E isso é muito importante, toda essa interação, né? A Ionara falou do almoço, eu até cheguei lá muito tímido, né? Que eu não sabia o que é isso, ainda cheguei atrasado, né? E aí caramba, que massa, né? Essa interação que tem ali com os donos de agência, enfim. E ainda acabei ganhando um mimo lá da Big Doll. Vixe, entrei com o pé direito aqui, viu? É legal que no episódio passado, né, a gente recebeu o Mário e o Leonardo Leitão e eles falaram muito de cases de agências que quando entraram na ACAD, a mudança de mente, né? Como é importante esse entendimento do poder da associação, que de fato é uma associação que funciona e é muito pulsante no mercado e tem esse propósito aí de impulsionar o mercado digital do Ceará. E agora eu vou trazer alguns dados muito legais sobre as redes sociais, sobre o digital, né? Para quem não sabe, as redes sociais somam cerca de 4,7 bilhões de usuários ativos. É 59% da população mundial. É muita gente, né? E a gente viu aí que no início, rede social estava muito atrelada a CPF. Você entrava como pessoa para se mostrar e hoje em dia não. As empresas, o CNPJ precisa ter uma rede social. É praticamente assim, né? Não tem Instagram, não é tão confiável assim. Existe? Será? Você já pesquisa pelo Instagram, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco. A Ionara viu muito dessa transição, né? Conseguiu enxergar as empresas tendo essa urgência de investir nas redes sociais. O Matheus já nasceu num cenário um pouco diferente, mas ele pode compartilhar um pouco da perspectiva dele. Eu queria que a Ionara contasse um pouco aí dessa parte, dessa transição e desse entendimento da necessidade de atuar nas redes sociais. Dessa história, né? Para contextualizar, uma coisa interessante. Eu me formei, vocês eram crianças, eu me formei em 2004, com 20 anos, né? Então, assim, a faculdade de comunicação, os cursos de comunicação sequer tinham essa disciplina. Tava nascendo ali o Orkut, o nosso e-mail era bom, né? Nesse tempo. Então, assim, nem essa disciplina eu tive. Então, assim, eu comecei numa comunicação que ela era, aqui hoje a gente chama de comunicação tradicional, jornal, TV, rádio, TV aberta, claro, né? Então, teve toda essa transição. Aí teve um momento em que, é como você disse, se não tá no mundo digital, será que ela existe? Será que ela é confiável? De repente, o mundo se abriu para esse olhar. Por quê? Porque é mais fácil chegar no consumidor final. Eu não preciso pagar uma propaganda caríssima na TV aberta. Eu posso simplesmente patrocinar um post e vai chegar exatamente naquele nicho que eu quero. Porque eu boto um tráfego pago. Por exemplo, a minha mãe é muito religiosa. Então só chega para ela artigo de religião.
A Igreja Católica, e ela assiste coisa de santo, livro de santo, viagem. Isso é fantástico. Não vão perder tempo tentando vender para minha mãe roupa de academia. Minha mãe não frequenta academia. Entendeu? Então, assim, é mais uma necessidade mesmo do mercado, do capitalismo. E sai mais barato. Entendeu? Você ter uma rede social ativa. Olha quanto é uma propaganda na TV aberta, no horário nobre. Caríssimo. Eu vou atingir todo mundo. E talvez meu público nem esteja ali assistindo. Entendeu? Então, é mais essa lei mesmo da seleção. Da seleção de... É uma evolução. E a gente não vai correr disso. Mas mais para frente aqui no nosso bate-papo, eu vou trazer o contraponto da crítica com relação a isso. Que é bom, mas também é ruim. Muito bom, queria que o Matheus contasse um pouco. O Matheus é minha geração também, né? Gen Z, né? E a gente viu, eu tava até compartilhando com a Ionara antes da gente iniciar o episódio, que a gente nasceu não sabendo mexer, mas a gente evoluiu junto com as redes sociais, né? Eu vou trazer até um dado interessante, que é, inclusive, quando a Ionara se formou, o Orkut estava nascendo. Nasceu em 2004. Queria que o Matheus trouxesse um pouco da perspectiva dele sobre essa necessidade das empresas estarem nas redes sociais. Interessante que essa necessidade, ela nasceu com a necessidade de se inserir no digital. E aí a gente pegou uma fase, né, Gabi, da pandemia, que eu costumo dizer que a gente evoluiu em uns 20 anos no mercado de tecnologia, de comunicação como um todo, durante esse período. Porque a gente parte de um recorte 2019 ali, das empresas estarem no digital, mas estarem apenas trabalhando com ofertas. Ofertas diretas, ofertas só de produto, falando sobre produto. E quando a gente tem esse contraponto, depois da pandemia, a gente tem uma estrutura de comunicação que ela foca em relacionamento, né? Sim. Tratando rede social pelo cerne dela, né? Que é relacionamento. Então a gente vê marcas se relacionando. Pouquíssimo você vê hoje marcas que falam somente do produto. Ah, meu produto é de qualidade e tal. Todo mundo já entendeu que isso é obrigação, né? Isso é obrigação de uma empresa trazer um produto de qualidade. Então, qual é o diferencial hoje? Relacionamento. Então, a gente tem esse contraponto, né? De eu vi em 2019, estava na faculdade, aí eu, caramba, dá para fazer muita coisa aqui, né? É um campo, assim, um campo que ainda está com mato alto, a gente tem que capinar aqui para conseguir trazer um conteúdo bacana, algo diferente. E aí, a gente traz o recorte aqui para 2024, caramba, mudou completamente. E nessa tua fala aí do relacionamento, vê só, quando eu volto aqui para essa coisa da transição e tal, quando eu coloco uma propaganda no rádio, na TV, não tem como a pessoa que tá ali assistindo se relacionar, trocar uma ideia, entendeu? Já no digital, não, eu vou lá e comento. Eu vou lá e pergunto. Existe uma interação, né? E se for bem aproveitado, cria mesmo assim aquela coisa mas me respondeu. Assim, parece assim que é meu ouvido, entendeu? Muito bom. A gente tá no ano, assim, que completa 20 anos do surgimento do Orkut, né? Foi uma rede social que, inclusive, eu entrei, mas muito, muito nova ainda, né? E acho que as empresas nem aproveitavam essa plataforma, né? Era uma plataforma muito do CPF, como eu trouxe aqui, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco desse surgimento das redes sociais e entendimento do que é de cada plataforma. Hoje em dia a gente reconhece muito bem, né, o que cabe no Instagram, o que cabe no TikTok, o que cabe no YouTube, o que cabe no LinkedIn, mas a princípio existiam poucas redes sociais, então assim, era mais fácil você ter esse entendimento de como trabalhar, você focava em só uma. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa diversificação e como dar conta de entender como trabalhar cada plataforma dessa. São públicos, assim, eu diria até que diferentes mesmo. Embora eu possa ter perfis em todas as redes sociais, tem sempre aquela que eu sou mais atuante, no sentido, eu estou falando do CPF, não do CNPJ. Né? Tem sempre aquela que eu sou mais atuante. Eu acho, mas isso aí, de fato, eu não trouxe esse dado, mas é uma percepção minha, que o Facebook, ele hoje já é mais para um pessoal mais de idade. Tipo, mais até do que eu, né? Mais até do que eu. O Instagram, na minha visão, é aquela rede social que meio que tá todo mundo ali. É a ponta ali de copo. Todo mundo ali tem um perfilzinho, uns mais atuantes, outros não. Muito de imagem, então tal que é foto, né? É muita imagem.
Aí o Twitter é a bagaceira, é a treta, é a confusão, é onde presidente já governou por lá, enfim. Lá é uma coisa mais pontual. E assim, o Twitter, eu sou muito ativa no Twitter, o Twitter tem uma coisa que eu acho interessante, ele faz sair da bolha. Aparece o diabo das postagens do pessoal que eu não sei nem quem é. Eu não quero nem, eu não sigo. Por que isso aqui tá aparecendo pra mim? Mas ele tira você muito da bolha. E o TikTok eu não tenho como opinar. Porque assim, é uma rede social que é importante. Eu tenho certeza que se vende muito ali, não sei o que, tererê, mas eu não consigo gostar. Como pessoa física. É porque o TikTok ele não é rede social. É. A gente entra nesse... Porque é o TikTok você tá ali num comportamento vicioso, né? É. Que é só arrastar pra cima. Você vicioso. mal comenta, mal curte. Você curte se você realmente gostar. Ele não tem um relacionamento que as outras redes têm, né? Pronto. Exatamente. E ainda tem mais, assim, o TikTok, e aí entra também nesse lance, já que a gente tá falando dessa coisa comportamental, o TikTok, ele mudou até a questão da indústria fonográfica. As músicas de antigamente, pega as músicas de antigamente, tinha um arranjo enorme para começar a música. O TikTok fez com que as músicas comecem pelo refrão, porque elas têm que viralizar. Porque como é que ele vai ganhar dinheiro? Como é que o cantor vai ganhar dinheiro? E até a própria divulgação, né? Própria Acontecendo pelo próprio TikTok. Pelo próprio TikTok. Eu trouxe, inclusive, a gente teve o Pedro Cortella aqui no episódio falando sobre... Ele é especialista em autoridade digital, né? E ele tava falando sobre um negócio interessante do TikTok. Eu sou bem viciada no TikTok, né? Eu sou suspeita pra falar. Mas ele falou isso, dessa parte do relacionamento, que o TikTok, ele entrega... Você não consegue criar uma comunidade. Porque a gente não vê... Eu, por exemplo, sou uma. Que eu sigo as pessoas no TikTok, eu não vejo o para você, né? Eu vejo o total. Eu vejo o feed que é o feed público. Não é necessariamente das pessoas que eu sigo. Então, assim, essa parte de o conteúdo ficar voltando e criar, de fato, essa comunidade, esse entendimento, sempre as mesmas pessoas ali, como o Instagram, né? O Instagram parece uma casinha. Você que consegue criar essa casinha. TikTok não, TikTok... Mas aí entra a facilidade. O seu conteúdo é entregue para uma quantidade enorme de pessoas. Então você consegue viralizar, a sua conta pode ter 10 seguidores. Se você postar um vídeo ali e viralizar, ele tem milhões de visualizações. E pode ser que os próximos não tenham, mas aquele vídeo vai viralizar. Então, assim, é muito das marcas ainda entenderem como utilizar o TikTok. Sim. Inclusive, outro dado que eu trouxe até, eu vou trazer aqui porque a gente tá falando sobre isso, mas é falando sobre essa parte do TikTok. O futuro do TikTok é virar um centro de distribuição. Ele quer virar a Amazon. Então, Entendi. ele tem a rede social, mas você vai conseguir comprar direto do TikTok e o TikTok vai entregar na sua casa. Então, eles já estão comprando, já estão montando a logística disso. Aí faz mais sentido, inclusive. Virar Com um certeza. e-commerce. Faz E mais aí sentido. a gente fez um evento da comemoração do Dia do Profissional de Marketing, né? E aí a gente teve o Luiz Lobão, maravilhoso, ele é especialista em estratégia governamental e tal, governança corporativa, e ele falou sobre o marketing estratégico, né? Como é importante para tornar as empresas cada vez mais com tempo no mercado e atuando de forma estratégica. E aí uma das participantes perguntou sobre o TikTok, né? Do tipo, minha empresa era distribuição de alguma coisa específica, não lembro agora o que era, mas era algo um nicho muito específico. Não é igual uma loja de maquiagem que, enfim, você consegue convidar influenciador pra fazer conteúdo e tal. Aí ela até perguntou, como é que eu faço o pessoal pra fazer dancinha? Aí o Lobão até respondeu, o TikTok não é mais sobre dancinha. E de fato não é mais. Não é. E as marcas precisam entender, foi o que eu falei dessa diversidade, né? Essa é a dificuldade de hoje em dia. A gente tem muitas redes sociais. Muitas. E elas mudam o tempo todo. E quando chega uma nova rede social, pra você ter esse entendimento e ver como uma marca... Porque primeiro você explora como pessoa, aí depois você vai pros seus clientes. Como é que essa marca pode estar aqui? E até você entender como a marca pode se posicionar e pra ela de fato criar uma identidade e conseguir atuar ali é complicado. Então assim, vai mudando muito. Às vezes você até aprende. No outro dia já tá diferente. Já. Aí você já tem que se adaptar de novo. Então essa é o X da questão do digital, né? E assim, é porque também tem aquela questão que eu vou tentar explicar aqui pra vocês. Que antes era tudo era físico. Eu tinha um CD. Eu tinha um DVD físico. Eu pegava. Né? Eu era material, aquele era meu, né? Existia aquele negócio do pertencimento.
Hoje é tudo muito fluido, né? É tudo no streaming. Eu não tenho mais nada físico. Não temos mais distribuído, né? Não temos mais, não temos. Bom, eu vou dizer que não digam que eu sou velha. Eu sou do tempo da fita cassete, cara. Fita cassete. Então, assim, você tinha que... Quando eu era adolescente, eu esperava a música passar na rádio pra eu gravar na fita cassete, né? Enfim, mas não é que eu quero voltar para esse tempo. O que eu tô querendo te dizer é o seguinte, esse tempo é massa, porque é o de hoje. Por quê? Porque existe uma forma de pluralizar esse conteúdo. Eu posso morar lá no interior, eu tenho acesso aos filmes, porque estão todos na plataforma de streaming. Naquele tempo a gente não tinha. Então existe uma democratização, isso aí é sem dúvida alguma. Isso é muito bom, muito bom. No entanto, o contraponto que eu faço também tudo é muito efêmero. Tudo passa muito rápido. A música nem pega, já tem outra. A treta nem pega, a gente já tem que pensar na outra treta. Entendeu? Então, assim, na medida que democratiza, porque chega em todos os lugares, é a mesma medida também que se torna tudo muito gasoso. Eu vi dizendo que se Bauman fosse vivo hoje, ele não tinha uma história de sociedade líquida, amor líquido. Era gasoso. A gente tá muito... Sabe? Então, assim, tem a coisa boa, mas também tem aquela coisa que eu acho muito solta, fluida demais e, enfim, fica uma cultura muito acelerada. E isso acelera, essa rapidez de tudo, vai para nossa vida como um todo. Outra coisa que eu também vou dizer aqui, que antigamente eu não vou nem muito longe. Como era bom quando a gente resolvia tudo por e-mail. Era tão tranquilo, eu mandava o e-mail, aí a Gabi me respondia na hora que ela via. Tava tudo ok. Agora não, você manda no WhatsApp, se a pessoa não responder em 5 minutos, você já tá puto. Eu queria ter vivido esse Entendeu? tempo. Era muito saudável. E era saudável em absolutamente algumas outras coisas. Por exemplo, até na questão, aí eu vou falar aqui do meu métier, que é o jornalismo. Eu sou formada em comunicação social, jornalismo. Coitado, tá morrendo a pauladas, né? Mas, enfim, vamos seguindo. Como era bom quando se tinha um tempo para apurar a notícia. Apurar as coisas. Se tinha tempo. Teve um assalto aqui agora. Vai sair no jornal de meio-dia, depois vai sair no jornal da noite. Não, agora se não tiver em 5 minutos no portal, aí qual o tempo que tu tem para apurar? Entendeu? Então, assim, tem a coisa boa, mas tem essa coisa que eu sempre questiono, sabe? Dessa coisa... E o TikTok, ele é essa coisa gasosa, entendeu? Eu acho que veio com ele, né? Esse comportamento. Muito gasoso, entendeu? Que é aquela coisa. Mas temos como voltar atrás? Não temos. Todos somos viciados em redes sociais. É igual aquele documentário Netflix, que era o Dilema das Redes. Uhum. Me disse uma frase ali que pegou demais. As redes sociais, a única indústria que trata o seu cliente como usuário é a indústria da droga e das redes sociais. Não preciso dizer mais nada. Muito impactante mesmo. Não é, rapaz? Me pegou demais. Lembrei das horas que eu passo vendo TikTok. Eu fiquei tão impressionada com esse documentário que na hora que eu assisti, eu tirei todos os meus alertas. Eu não tenho... Só tenho alerta de banco, né? Vai que alguém rouba. O pouco que tenho. Rapaz, eu não consigo. Pois eu tirei todos os alertas. Não consigo. Eu fiquei assustado quando eu botei o celular pra mensurar o tanto de tempo que eu passo, né? Teve um dia que deu 13 horas. É muito tempo. 13 horas. Mais da metade delas no WhatsApp, resolvendo bucho. Pois é. Aí imagina se fosse no e-mail. Seria muito mais simples, né? Cara, eu vou escrever aqui o texto. E desligar o computador e terminou o seu horário de trabalho, você desligou o computador, pronto. Já era. Aí no outro Agora dia não. de manhã, Em 2009, a gente ainda resolvia as coisas por e-mail. Eu trabalhava numa agência, ainda não morava nem aqui em Fortaleza, eu sou do Piauí. Aí um cliente mandou um e-mail, sei lá, acho que era 10, 11 horas da noite. Aí no outro dia, 7 horas, eu ainda nem tinha ligado o computador. Aí ele me liga pra perguntar se eu tinha visto. Eu disse, não. Mas eu mandei, eu disse, não vi, assim, pensando que ele tinha mandado tipo 5 da tarde. Mas eu não vi.
dormir. Aí ele disse a hora, porque eu tenho um péssimo hábito de dormir à noite, né? Aí mandar à noite não dá. Então é assim, era muito mais. Eu acho que é bom, mas eu acho que de certa forma a gente tem meio que perdido a medida disso. E e ainda tem mais, ó. Eu queria muito ter 2 celulares, um para trabalho. Com certeza. Mas eu não consigo, porque eu não consigo administrar 2 celulares, não consigo administrar nem 2 e-mails. Meu e-mail hoje é só institucional. Tudo eu boto logo da farol e pronto. Muito bom. Rede social, tem muito assunto pra falar de rede social, né, gente? Mas agora eu quero falar de outro tema também muito importante que vem com o digital, que é a IA. A gente tá vendo aí cada vez mais a comunicação usando a IA, a criação como um todo, né? A gente vê coisas fantásticas que dá pra fazer com a inteligência artificial e a gente já quebrou esse tabu, né? Não existe mais substituição. Ela é utilizada pra aperfeiçoar o que a gente já faz, né? E aí uma coisa interessante que foi, de acordo com o grupo Consumoteca, 54% dos profissionais se sentem pressionados a acompanhar o ritmo dessa mudança, né? Virou uma obrigação. Acho que no futuro não precisa mais mexer em Excel. Você tem que aprender. Uma das habilidades vai ser aprender e saber utilizar a IA no seu dia a dia. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, né? De como vocês utilizam a IA na prática, se vocês já têm vivência com isso, se já existem projetos que vocês desenvolveram com a ajuda da inteligência artificial. Olha, eu vou ser sincera, eu gosto muito da inteligência artificial, mas é outra coisa também que eu sempre vejo com cautela, sabe? Por exemplo, vamos aqui falar da publicidade, né? Eles fazem imagens belíssimas, né? Na inteligência artificial e tal. Mas, por exemplo, se eu tenho um hospital e eu quero fazer o dia do enfermeiro, que foi um dia desse, né? Foi dia 12. Eu quero fazer uma homenagem na rede social ao dia do enfermeiro. Vamos usar uma imagem de inteligência artificial. Pronto, aí eu já não acho. Pega os enfermeiros do seu hospital. Melhora aquela foto na inteligência artificial, mas não cria. Se tu pode humanizar. Entendeu? Então, assim, eu acho bom. Isso aí é um exemplo pequeno. Eu acho excelente. E se você me dissesse há 10 anos, Ionaria vai ter um aplicativo que vai fazer um texto para ti em segundos, eu ia dizer, tá louca. Nunca, não vai. Faz, né? Mas, e também, para além de tudo, outra coisa também que eu acho importante, para você gerenciar a inteligência artificial, você tem que ter a inteligência natural. Você tem que saber dar os comandos. Se você não der os comandos direito, não vai sair. Não vai. Aí é esse o meu ponto, assim, com a inteligência artificial. Exatamente. Eu acredito que o suporte deve existir, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, até porque comunicação já virou commodity, né? Todo mundo pode fazer. Todo mundo faz um post, todo mundo bota um outdoor, todo mundo bota. Mas será que o capital intelectual está sendo valorizado? E é isso que eu sempre prezo na fronteira, enfim, nossos colaboradores também. Sempre prezar o capital intelectual. Porque é isso que vai valer no final das contas. É aí que a gente cobra, né? É aí que a gente precifica. Porque se nós deixarmos que a inteligência artificial faça tudo por nós, o que a gente vai fazer? A gente vai ser substituído. Isso não é o ideal. O ideal é que você saiba utilizar a inteligência artificial, mas fundamentalmente saiba pensar. Que esse ainda assim é um grande diferencial. Com estratégia. A estratégia, você pode, claro, E assim, ó, ajuda demais. Cara, a inteligência artificial ajuda demais. Pouco tempo, de um monte de coisa. Isso ou aquilo. Faça um planejamento aqui, um modelo de planejamento não sei o quê. Você vai lá e adapta. Para brainstorming, né? É maravilhoso, economiza tempo. Mas sempre tem que olhar com cautela nessa coisa da estratégia. Porque nem sempre ele vai mandar a estratégia que cabe para o seu cliente, ou que cabe para aquele produto. Até, às vezes, pequenos termos. Um dia desse eu pedi para o GPT fazer um texto para... Eu tinha feito um texto e eu queria fazer outro com o mesmo assunto, mas não queria ir lá e refazer, né? Peguei e botei aqui, para ele refazer. Usou uns termos que jamais meu cliente usaria. Jamais. Eu falei, não, vou ter que refazer aqui, melhorar e tal. Porque você tem que pensar, raciocinar, olhar com estratégia. E aí é isso, usar o capital intelectual. E medo jamais, né? A gente tem uma edição do Impresso, que é a era das máquinas inteligentes, e a gente falou justamente sobre isso, né? Que vai continuar existindo, vai melhorar cada vez mais, mas
qual o nosso papel? Aprender a usar. E ela deu um exemplo legal do hospital, que no caso foi um exemplo negativo. Eu vou dar um exemplo positivo só para você entender como a inteligência artificial é importante e como a gente precisa realmente abrir nossa cabeça para isso. A gente recebeu um conteúdo, inclusive a gente não... É de uma agência lá em Curitiba, né? Que o nosso nicho é muito Nordeste, né? A gente tem esse foco no Nordeste, mas é legal a gente receber esses conteúdos e entender mais o que está sendo feito, né? E como a IA é importante para o mercado, né? E aí eles fizeram uma campanha para um hospital, onde eles pediram para alguns pacientes da época e pacientes que já foram pacientes de muito tempo, preencherem um formulário com algumas informações, tipo nome, informações mais pessoais, sabe, religião, o que você gosta mais de fazer e tal. Então eles apuraram essas informações mais pessoais e aí eles colocaram a IA para compor uma música, tanto o ritmo musical como a letra, e para homenagear esses pacientes. E aí eles pegaram, foi no paciente, botou o fone no paciente, e a pessoa escutava a música feita pra ela. Gente, foi tão emocionante a campanha. Choro. Então, assim, é você saber humanizar até a IA. Exatamente, exatamente. Então, é você entender que o criativo, a ideia... Por isso que a gente botou essa temporada com o nome Algoritmo da Ideia, né? Porque a ideia continua sendo o grande X da questão. Exato. Você continua tendo que ser criativo. A gente continua tendo que ser criativo. Mas não é sempre que a gente tá com... Não. Eu vou aprender a tocar um instrumento musical pra fazer uma campanha? Eu vou ter tempo? E outra, às vezes umas coisas pequenas, assim. Diga assim, vamos supor, vamos fazer... Ontem foi o Dia da Família. Tem que fazer uma legenda aqui pro Instagram. Bota ali as informaçõezinhas, ele faz a legenda. Um negocinho rápido. Economizou seu tempo, certo? Mas a ideia, a estratégia tem que estar sempre por trás, porque senão, é como ele diz, perde até meio que o sentido. Não, né? Por que eu vou contratar pessoas, né? Mas eu olho isso e essa forma aí que eles usaram no hospital de humanizar, sensacional. É sensacional. Então, assim, você dá os comandos certos, porque senão, tem uma comparação que eu gosto de fazer, que é o seguinte... E eu acho até que em algum momento todo mundo vai... Hoje está todo mundo muito, muito deslumbrado. Mas em algum momento as pessoas também vão voltar ali um pouquinho atrás. Eu vou dar um exemplo para tentar fazer esse paralelo. Antigamente não existia enlatado, embutido, frango no supermercado. Você tinha que matar a galinha. Se você quisesse comer a galinha, você tinha que matar a galinha. Agora não, tem tudo ali no supermercado. Não é melhor? Economiza tempo, economiza tudo. Só que hoje os danos estão aí, né? Nós somos uma geração de hipertensos, cardíacos, né? Tá todo mundo voltando aqui. Não, vamos comer uma comida mais saudável. Quanto mais saudável, melhor. Tem todo assim, meio que volta aqui porque sabe que não, a gente também não pode só comer isso aqui. Então pode comer só o enlatado, o embutido, entendeu? Então, eu acho que é a mesma coisa, assim, da inteligência artificial. Consuma com moderação e com estratégia. Porque, senão, perde o sentido, entendeu? E vai ter o efeito contrário. Em vez de fazer bem, vai fazer mal. É um negócio muito mecânico. Tem que humanizar. Tá? Com certeza. Eu acho que vocês falaram sobre ideia, né? Eu acho que essa palavra, ela poderia resumir muito esses últimos tempos. Ideia. Porque, embora exista inteligência artificial, ainda assim alguém tem que pensar para fazer acontecer. E na fronteira a gente tem um lema que é onde grandes ideias se encontram. É na fronteira. Porque a gente entende que precisa ter essa ideia. O ChatGPT ele não consegue, gente. Não consegue. Eu sempre uso esse estagiário, mas ele não consegue produzir ideias tão boas quanto uma pessoa. É incrível isso. E aí a gente também precisa entender que quanto mais informações a gente coloca lá também, ele vai se munindo de informações, tem no banco de dados. Ele é sabido, ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo. Então, tem esse contra também, né, nesses pontos. Tem, ele vai aprendendo. Muito bom. Tanto no mercado de trabalho, né, como aqui no nosso bate-papo, a gente está vivendo uma sociedade intergeracional, né, onde várias gerações convivem, tanto no mercado, como enfim, vários ambientes, né, até na produção de conteúdo, né, e aí eu queria que vocês contassem um pouco de como vocês fazem para entender a comunicação de cada uma dessas gerações. A Ionara deu um exemplo legal que ela falou que nem eu não citei na hora que tava falando das redes sociais, porque é engraçado, né? Eu não consumo, então meio que não tá dentro da minha memória, né? O Facebook, por exemplo, né? Que é uma rede social muito utilizada pelas pessoas 40+, 50+,
E aí eu queria que vocês contassem um pouco disso, de como vocês fazem para entender aonde é necessário ter a presença do cliente, né? Porque não é necessário. Às vezes você foca tanto em estar em todos os lugares que você não consegue investir em presença e fomentar o relacionamento, que é isso que a rede social faz, né? E aí eu queria que vocês contassem um pouco disso, de como vocês pensam e como cada cliente pode atuar em cada rede, se é necessário ele estar em todas as redes. E dentro dessa rede, como é que ele faz pra ser igual a mãe da Ionara, chegar o conteúdo pra ela também, e chegar pra mim também, né? E conseguir se comunicar com essas diferentes gerações e conseguir tocar essas pessoas e conseguir criar relacionamento, que esse é o grande X da questão. E hoje tá tudo muito misturado, né? A gente, por exemplo, no Instagram, não é mais só de jovens. Não, Esses pais, esses avós, eles já estão no Instagram. Estão no TikTok, estão no Kawaii, né? Então a gente precisa entender não mais pela plataforma em si, né? Hoje a nossa visão é essa. Não só pela plataforma, mas pelo conteúdo que você está gerando. Porque é aí que você vai impactar as gerações, né? Enfim, se você for por esse método de geração, você consegue impactar dessa forma. E é interessante também, Gabi, quando tu fala da geração, né? A gente tá na mesma geração, mas existem umas fronteiras aí entre essas gerações, que é, por exemplo, os millennials, né? Tem o old e o young, que vai, o old é mais perto, o young é mais perto da Gen Z, que eu me identifico muito com o young, né? Mas aí a gente consegue fazer uma mescla dessas comunicações, dessas estratégias, que a gente consegue chegar nessas pessoas também. A mesma estratégia que eu uso ali pro Gen Z pode acabar impactando esse milênio que é mais próximo dessa parte de transição, né? Então, dá para você fazer essa mescla e atingir várias pessoas, mas ao mesmo tempo não dá para você atingir todo mundo, né? Não dá, eu acho que tem que ter umas escolhas, assim, né? Assim, não tem como são muitas redes, não tem como você dizer assim pro cliente, não, tem que ser ativo em todas. Então, vamos ver aqui qual o seu público. Isso. Às vezes até não é nem por idade, mas por segmento mesmo, certo? Por exemplo, a gente tem um cliente que é um escritório de advocacia. Vale a pena ele estar lá no TikTok? Ele tem conteúdo para ir lá pro TikTok? Ainda não tem mais, o dele é empresarial, assim, o foco deles é um... Não acho que tem que estar lá no TikTok, assim, eles não estão lá no TikTok. Exato. Não vai ter, não vai... Enfim, não vão conseguir agregar em nada. Ontem eu estava numa palestra que era exatamente sobre isso, né? Uma empresária, ela estava se queixando, caramba, já tentei fazer tráfego no Meta e tal, e eu nunca consigo resultado, porque meu cliente é B2B. Então eu não consigo atingir essas pessoas pelo Instagram. Tá lá o conteúdo bonitinho, produzido, mas eu não consigo resultado. Lá não é uma fonte de receita. Isso porque ela tá no Instagram, né? No Instagram eu vou fazer tráfego com o Meta, então provavelmente eu vou atingir mais pessoas, e não B2B, né? Então qual seria o ideal, talvez? LinkedIn? São empresários, são pessoas do level C, né? CEOs, COOs, que podem ser decisores de compra, né? Compradores dela. Então, talvez ela só esteja direcionando no lugar errado. No lugar errado. Às vezes às vezes o conteúdo é muito bem feito, mas tá lá no lugar errado. Não tá... Aí não vai fluir. E eu acho que as redes sociais é um achismo mesmo, né? Mas eu acho que contribuiu para essa percepção de marca como pessoa. Sim. O fato dela ter que se expressar, né? A gente vê que a rede social é uma oportunidade da marca transbordar o DNA da marca. De você conseguir levar a sua personalidade. É mais do que venda. A gente vê que é uma expressão. É a expressão da marca. É como ela constrói o brand da marca dentro das redes sociais. É um lugar rápido, onde de fato você consegue construir relacionamento e onde você consegue tangibilizar essas relações. Por mais, eu acredito que assim, hoje em dia tem uma tendência de que o digital, o cliente escolhe no digital. Ele pode até finalizar a compra dele no físico. Ele pode até querer conhecer o escritório no físico, mas ele faz uma pesquisa antes no digital. Então, assim, é a oportunidade de uma marca trazer a personalidade dela nas redes sociais. Uhum. É mais do que um portfólio de produtos, portfólio de serviços. É uma expressão. É ela se tornando gente, né? Isso. E ainda lhe digo mais. Ali, você constrói uma reputação. E se você não tomar cuidado e se não tiver a estratégia certa, você perde ela muito depressa. Muito depressa. E olha, eu quando eu comecei na comunicação, eu trabalhava mais, mesmo assim, era com assessoria de imprensa, né?
E aí a gente sempre falava, não pode ter crise, não pode... Mas naquele tempo a crise era uma matéria no jornal. Agora, a dimensão de uma crise começada na rede social, gente, se alastra feito pólvora. É a velocidade da luz. O print tá lá, já tá em todo canto, acabou. E uma verdito, não tem mais como dizer. Enfim, e assim, antes era muito passivo o conteúdo. A campanha publicitária aí, eu não tinha como o cliente, o telespectador, enfim, dar o retorno. Hoje em dia, todo mundo com o celular na mão é produtor de conteúdo. Ele produz o conteúdo. Essa hegemonia acabou. É bom? É. De certa forma, sim. Porque também não fica na mão de grupos essa produção de conteúdo. Porém, aí, para todo bem existe um mal, né? Tem um monte de informação ruim, informação errada, enfim. Aí aquelas coisas que todo mundo já conhece. Mas você constrói uma reputação justamente porque você assume aquela coisa da persona. Eu sou a Magalu. A Magalu sou eu. Tem até a Lu da Magalu, né? Pronto, você criou uma pessoa. Mas também para você perder aquela reputação é muito fácil. Muito fácil. Basta um termo errado, um termo equivocado. Basta pouca coisa. Pouca coisa você perde sua reputação. Então, assim, é um campo que é muito minado. Você tem sempre que tomar muito cuidado. O que você vai falar, o posicionamento que você quer ter e a imagem que você quer passar. Muito bom, a conversa tá boa, né? Mas estamos chegando ao fim. Eu queria perguntar para vocês como vocês fazem para conseguir, de fato, absorver conteúdo de qualidade, né? A Ionara até falou sobre isso, de como as redes sociais acabam não conseguindo... As plataformas estão investindo cada vez mais nisso, né? Para conseguir filtrar e combater fake news, né? Mas a gente ainda precisa averiguar o que a gente está consumindo de conteúdo, né? Eu queria saber o que é que vocês consomem de conteúdo, até o que é que vocês reservam de tempo para ir para uma reunião da CAD, para ter esse momento de troca e, de fato, conseguir aperfeiçoar a atuação profissional de vocês. Eu acredito que na troca e na comunicação há muito poder nisso, né? De você compartilhar sua dor com o outro. Acredito que a CAD é um espaço perfeito para isso, né? Para vocês conseguirem ter esse momento de troca, né? Para aprender uns com os outros. Mas eu queria saber, além da CAD, né? Onde vocês conseguem consumir, acho que fica até de dica aí para os nossos ouvintes. Onde vocês conseguem consumir conteúdo, o que é que vocês priorizam para continuar aperfeiçoando a atuação profissional de vocês, continuar se adaptando a esse cenário que evolui com tanta rapidez e tão difícil aí de você se posicionar e conseguir ter destaque no mercado aí tão enorme, né? Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Como eu sou uma pessoa que ela me botou como uma geração Y, aí eu sou a X, viu? Como eu sou uma pessoa mais, assim, antiga, digamos assim, e eu... Como é que eu posso te dizer? Essa geração de hoje, ela é mais... Vocês são mais introduzidos no mundo digital, vocês são mais ágeis nisso. Eu ainda sou aquela parte mais antiga. Eu ainda sou aquela pessoa que gosta de ler jornal. Eu ainda sou aquela pessoa que gosta de ler livro, mas eu já aderi ao Kindle, tá? Não precisa ser só o livro físico, não. Eu sou aquela pessoa que gosta de ver série e conversar. Eu gosto de conversar, inclusive, com pessoas que não são do nicho, né? Do meu nicho, entendeu? Para abrir meu horizonte, né? Eu ainda... O conteúdo que eu consumo é basicamente esse. Assim, dali você vai tirando várias coisas. Um dia desse, eu tava lendo o jornal e aí eu vi uma entrevista da Tabata Amaral. E aí ela falou assim, que não gosta de ser chamada de terceira via, porque terceira via chega em terceiro lugar na eleição. Nesse mesmo dia, eu tinha uma reunião com um cliente. Um cliente não, um prospect, tá? Prospectando. E aí ele queria fechar a campanha para uma pessoa que é a terceira via da cidade dele. Não, você não... Aí ele chegou com essa história da terceira via. Eu tinha lido o jornal de manhã. Eu disse, não vamos chegar com essa história da terceira via, não. Vamos chegar com a única via. A terceira via chega em terceiro lugar. Ele achou fantástico. Vendeu, né? Entendeu? Então, assim, uma besteira, uma matéria que você lê que não era nem
você vai levando conteúdo, entendeu? É essa a grande preocupação e a grande questão com relação à rede social também. Porque acaba que às vezes você se prende ali e você não sai daquele mundo. E a gente tem a falsa ideia de que a gente está fazendo escolha. Mas a rede social nos entrega tudo que ela quer que a gente veja. O algoritmo só entrega o que ele quer que eu veja. E que ele sabe que eu vou me interessar. Igual a história da minha mãe, porque minha mãe pesquisa muito sobre isso. Entendeu? Então, assim, ali é uma falsa escolha. O que eu posso fazer no meu mundo real para eu dizer assim, não, eu tô fazendo aqui a minha escolha, eu faço. Eu acredito que relacionamento talvez seja a chave para isso tudo, né? Eu também gosto de fazer isso. De me permitir, me obrigar a estar em ambientes que eu não gosto, que eu não me... Não é nem que não não dá gosta. match, né? Não dá Não é nem match. que não gosta. É assim que você não é tão confortável. É. Não é seu ambiente tão confortável. Mas você tem que ir ali. E entender o que está acontecendo. Às vezes eu pego uma conversa com uma pessoa bem mais velha, tem posicionamentos bem diferentes de mim, mas sim, conte aí qual é a sua versão. Deixa eu entender o que é que você está pensando. Até pra gente ter munição pra fazer uma campanha publicitária, uma campanha política, né? Entrar nas hypes, né? Das redes sociais, que aquilo ali engaja e é importante pro cliente. Você tem que estar antenado com a hype. Se der, deu, né? Tipo assim, tem uma treta ali jurídica. A gente não atende no escritório. Será que não cabe fazer um post sobre aquilo pra explicar? Tipo aquela menina Larissa Manoela com a mãe, não sei o que, herança. Pronto, dá. Cabe aqui um post, então entrar na hype, sabe? Não adianta a gente fugir disso. E não é porque eu não conheço que aquilo ali não existe e não interfere na sociedade. Entendeu? Tipo assim, eu não conheço um influencer tal. Pô, mas ele tá influenciando aí um monte de gente, ele tem milhões de seguidores. Besta eu se não conhecer, por vou atrás de conhecer. Tá fora da sua bolha, né? A gente tem que sair dali, daquela... Porque senão, a velocidade com que as coisas acontecem... se até vocês não tomarem cuidado, vocês também ficam com as ideias velhas, entendeu? Até vocês que são novos, entendeu? Então, assim, a gente tem que estar todo tempo, porque é tudo muito rápido. A notícia hoje de manhã, de meio-dia, ela já está na pedra do IML gelada. Ela não é mais notícia, não tem mais novidade nenhuma. Vamos para outra, entendeu? Então, assim, é todo tempo. E essa rapidez está cada vez mais... difícil de alcançar. E essa velocidade, né? A gente também tem que ter um pouco de cuidado, até pra gente não ir se perdendo nesse caminho, né? Sim. Porque a gente... eu tenho que me adaptar, mas quem é o Matheus? Quem é a Gabi? Quem é a Ionara, entendeu? Aí você se perde ali no meio do caminho, Exatamente. cara. Você se perde no meio do caminho porque, de repente, você não faz mais uma escolha, você só assiste o que lhe entregam, enfim. E é isso, gente. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigada por ter parado o tempo aí pra compartilhar conteúdo, pra contar um pouco da experiência de vocês, da trajetória de cada um. Acredito que a temporada contou muito com a presença de vocês. Essa parceria com a CAD faz total sentido, mas faz mais sentido ainda quando o associado vem produz conteúdo com a gente, porque é aí que a gente consegue, de fato, melhorar o meio que estamos inseridos. E você que está aí nos escutando, continue acompanhando o nosso e-mail, nosso portal, nossomeio.com.br, o nosso Instagram, @o-nosso-meio, e também continue aí por dentro do nosso Meucast, você já sabe, toda quinta-feira, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.